Olá galera, hoje a gente vai voltar a falar sobre o incêndio no Museu Nacional. Vamos ver aqui uma nota que foi soltada pela imprensa. Uma professora do Museu Nacional ressalta parte do acervo que não foi atingido pelo incêndio. O incêndio que destruiu o Palácio Principal do Museu Nacional na noite de sábado não vai acabar com a instituição. A afirmação foi feita pela professora titular Débora Pires, que trabalha no local há anos. O museu é mais que só aquele palácio. Há anexos, outros prédios e um horto botânico que fica dentro da Quinta da Boa Vista. São 40 mil metros quadrados que não foram atingidos. O Museu Nacional é um museu de ciência. Por isso, há toda uma parte de coleção científica que não é exposta ao público, que é a base da pesquisa. Na instituição funcionam 6 programas de pós-graduação de mestrado e doutorado. Eu mesmo trabalho no departamento de zoologia e toda a coleção de invertebrados marinhos não foi atingida. Só ali são 100 mil itens preservados. Isso em palavras da professora. Ela explicou que o museu mantém uma coleção vasta sobre o mar profundo do Brasil toda intacta. Segundo a professora, todas as espécimes utilizadas pelos departamentos de zoologia e botânica foram salvos. Computadores, lupas, microscópios também acabaram salvos e os resultados das pesquisas nessas áreas estão salvos em meio digital. Além disso, também a Biblioteca Central do Museu, localizada no Horto Botânico, espaço com mais de 500 mil itens, sendo 2.000 obras raras, também não foi atingida. A mesma sorte não teve o setor de antropologia, cuja pesquisa, segundo a professora, dependia muito da Biblioteca Francisca Keller, destruída no incêndio. Os originais de registros linguísticos de tribos indígenas que deixaram de existir também não se perderam com o incêndio. No entanto, uma parte desse material já foi reproduzida em livros e em meios digitais. Todos sabemos que o ensino público e a pesquisa do Brasil vem sendo sucateado. Isso é uma coisa que o museu vive desde 1946, quando foi incorporado ao UFRJ. A reitoria tem ajudado em tudo o que se pode, mas a universidade tem muitos problemas. Imagine uma universidade com 7 hospitais e vários outros museus abrigando o prédio mais importante do Brasil, onde a primeira Constituição foi assinada, disse o professor. Apesar da grande perda, ela se mostra otimista quanto ao futuro da instituição. Tenho ouvido muito que o museu acabou. Aquele palácio, aquelas exposições, a parte da instituição que era visível para a sociedade de fato acabou. Mas todas as partes da pesquisa ainda continuam. E só com o que sobrou já podemos criar um museu espetacular. É claro que perdemos demais, mas aquele museu que conhecíamos será diferente. Muitos museus europeus, como o de Berlim, que visitou no ano passado, e é tão antigo quanto o Museu Nacional, foram bombardeados durante a guerra e conseguiram se recuperar. Agora vou deixar aqui para vocês, vamos acompanhar a reportagem que ela deu para o G1 sobre esse assunto. A gente está recebendo aqui na nossa bancada a professora titular do Museu Nacional, a Débora Pires, trabalha há 40 anos no Horto Botânico, que fica ali no prédio anexo ao museu. Débora, agradeço a participação aqui com a gente. É bom a gente ouvir de perto alguém que trabalha muito tempo ali e que quer continuar trabalhando e fazendo mais. Você falou para mim antes da gente entrar no ar, eu quero falar de uma agenda positiva, o que ainda está sendo feito e pode ser feito. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Tá bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, dar essa oportunidade da gente falar um outro lado do museu. Eu vi na reportagem que a moça falou sobre 90% se perdeu. 90% do que estava naquele prédio, 90% do que estava exposto, 90% de coleções que estavam ali. Só que o museu, ele é mais do que só aquele palácio. Ele tem anexos, ele tem outros prédios
né? Ele tem um horto botânico que fica também dentro da Quinta da Boa Vista, que são 40 mil metros quadrados que não foram atingidos. Mas a ideia que a gente tem é que lá ficam uns 10% restantes, não? Não ficam os 10%. Dos 20 milhões de itens do acervo? Sim, ali tem a parte da exposição. Realmente foi uma perda Mas a lamentável. técnica também era ali, né? Sim, grande parte era ali. O que está exposto e o que não está exposto também. Sim, mas é porque é o seguinte, o museu é um museu de ciência. Então ele tem uma parte de coleções científicas que não são expostas ao público, que é onde é a base da pesquisa. No museu funcionam 6 programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, desde a antropologia, botânica, zoologia, linguística, geociências, zoologia. Então são 6 programas. Então tem toda a reserva, assim, por exemplo, eu trabalho na área de zoologia, eu trabalho com organismos marinhos. A coleção inteira dos invertebrados marinhos não foi atingida. Então nós temos tudo, ainda assim, é um acervo. Eu até trouxe uma colinha aqui para alguns números, porque tudo no museu é tão grandioso. Então só no meu departamento são 100 mil itens, são 100 mil lotes, que a gente chama. Cada lote tem muitos organismos. Então tem desde crustáceos, moluscos, eu trabalho com a parte de corais, os quinidários, os corais, as esponjas, os poliquetos, assim, está tudo preservado. Então, por exemplo, todo o acervo marinho está mantido direito. O museu tem uma coleção gigante sobre o mar profundo do Brasil, que não existe isso em vários lugares do mundo. A gente tem desde a Cordilheira Mesoatlântica, amostras da cordilheira, isso tudo está preservado. Então, dentro no horto, tem outras coleções que eu posso falar, que está tudo preservado. Professor, eu tenho uma curiosidade. Tirando essa parte física dos objetos, que muitos a gente viu foram perdidos, o pedaço da pesquisa científica era feita, né? Você vai produzir texto. Como é que era feito isso? O pessoal pesquisava e digitava ali, isso a parte digital de conhecimento acumulado nesses anos todos. Isso estava impresso, estava guardado em computador, estava ali, foi salvo? Assim, como são áreas bem diferentes, cada uma tem a sua especificidade. Por exemplo, a antropologia é muito baseado na questão da biblioteca, que foi uma perda grande, a biblioteca Francisca Keller, que estava dentro do palácio e se perdeu. Mas a outra parte, por exemplo, a botânica, a zoologia, é tudo baseado nos espécimes, né? Então, assim, o acervo está preservado. Vários dos laboratórios do museu mesmo, por exemplo, no meu departamento, foram retirados todos os computadores antes do incêndio, todas as lupas, todos os microscópios, isso tudo a gente conseguiu retirar. Então, a parte toda de dados, hoje em dia está tudo na nuvem, entendeu? Então, assim, a biblioteca do museu, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, a Biblioteca Central, que tem, assim, mais de... eu até anotei o número agora, falei com a chefe, a Biblioteca Central são 500 mil títulos, né? Desde a época do Dom Pedro, tem obras, são quase 2.000 obras raras. Isso está preservado? Isso está tudo preservado. Está no horto também? Está no horto botânico, a Biblioteca Central está no horto. Isso é bom. Então, por exemplo, exemplares de obras raras que existem 2 no mundo. Um está no museu, porque o Dom Pedro era ligado nas ciências. A Torá estava nessa biblioteca? Não, não estava. A Torá estava dentro do museu. Por exemplo, porque a parte mais visível porque a parte do para a museu, sociedade, a que é parte da do sociedade, público. exatamente. Isso a gente perdeu. Mas isso é que eu quero, assim, entendeu? Realmente... A parte de pesquisa está mais preservada. Mais mas assim, preservada. O público conhecia, quem não é pesquisador, que se perdeu. Se perdeu. Mas é assim, mas isso não quer dizer que então morreu, o museu morreu. Porque o que eu estou escutando é assim, o museu acabou, o museu morreu. Aquele museu... Aquele palácio, aquelas exposições, elas realmente se acabaram. Eu tinha acabado de inaugurar uma exposição no dia 6 de junho, que foi o aniversário de 200 anos do Museu Nacional, sobre os corais, sobre os recifes de coral brasileiros, desde 1865 até 2018. Que a gente tinha peças centenárias. O Dom Pedro II, ele contratou a Comissão Geológica do Império para estudar a geologia, tanto terrestre quanto marinha do Brasil. Então, a gente tinha esse material no museu. Datamos os materiais e vimos todos coletados no século XIX. Isso estava tudo exposto há 3 meses no museu, assim como a gente fez uma ambientação do museu no século XIX, com todos os seus equipamentos óticos e vidrarias que o Dom Pedro II mandou comprar, porque
ali começou o primeiro laboratório de química do Brasil. Então, isso tudo estava exposto, estava uma exposição belíssima. Então, eu era curadora, perdi essa exposição, foi patrocinada pela Petrobras. Estava assim, realmente, até Débora. nas cenas você só vê o banner ali enrolado, assim, isso é de cortar o Pois coração. é, Débora, eu acho que há dificuldades, é importante frisar, porque, por exemplo, você está abrigando no seu laboratório pessoas de outros setores que acabaram ficando sem lugar para Sim, trabalhar, né? sim. Fala um pouquinho disso para a gente, como é que está essa reorganização para poder seguir com os trabalhos? Bom, está tudo muito recente, então as coisas estão sendo reorganizadas. Por exemplo, no meu departamento é o departamento de invertebrados. Nós somos 10 docentes com vários alunos de pós-graduação, de iniciação científica, de mestrado e doutorado. Então, desses 10, 5 realmente tiveram seus laboratórios perdidos. Alguma coisa a gente recuperou. As coleções desses setores estão mantidas, menos a malacologia, que foi uma perda grande, mas 80% dos tipos foram recuperados. Tipos quer dizer o seguinte, quando você descreve uma espécie nova, aquela descrição original ela é baseada num espécime tipo. Aquilo vira como se fosse assim, a impressão digital daquela espécie. Então, 80% foi resgatado. Então, foi também um trabalho insano de servidores entrando no meio quase das chamas para recuperar isso, mas foram recuperados muitos equipamentos ópticos, né? Microscópios, lupas, os computadores, os backups de tudo. Então, mas eles perderam os laboratórios, né, onde estão os alunos fazendo as pesquisas e tudo mais. Então, a gente se dividiu no meu laboratório, por exemplo, estou agora abrigando mais 4 docentes, né, a gente ontem até 10 horas da noite, esvaziando espaços para poder abrir espaço para os colegas e seus alunos. Cada um tem 8, 9 alunos de pós-graduação. Então, a gente vai fazer uma coisa emergencial, né, para poder abrigar e as pesquisas não pararem, porque tem milhões de teses em andamento. Eu li uma notícia ontem que me impressionou, que teria se perdido registros de manifestação linguística de tribos indígenas que já não existem mais. Isso seria de que departamento? Isso da antropologia no setor de linguística, que realmente tem até um programa de pós-graduação que é de linguísticas e línguas indígenas, que o museu é uma referência nisso. Vários dos originais das gravações realmente foram perdidos, mas isso já foi reproduzido em parte em projetos, inclusive Lei Rouanet, enfim, projetos da linguística. Existem, foram feitos livros, CDs, então assim não foi totalmente perdido, mas os originais se perderam. Débora, a gente tem as imagens da exposição aí, da sua exposição que você estava mencionando, mas antes... Isso é uma colônia centenária do século XIX que se perdeu. Agora, a percepção que a gente tem, falando como público, assim, é de que esse incêndio ele é causado por um descaso. Total. E isso procede, né? Claro. Porque assim, eu fico um pouco mais otimista te escutando, que eu sinto que o museu vai sobreviver. Mas esse descaso, quer dizer, isso é um problema mesmo, né? Isso é um problema. O Museu Nacional ele é uma unidade da UFRJ. E todo mundo sabe como é que está a pesquisa e o ensino público no Brasil. Ele está sendo sucateado, ele está em risco. Você fica agora vendo os presidenciáveis falando, vários querendo privatizar, acabar com as pós-graduações. Então, isso é uma coisa que o museu vive desde 1946, quando ele foi incorporado à UFRJ. O museu é muito mais antigo, a UFRJ tem assim... a reitoria tem identificado o museu, tem ajudado em tudo que pode, mas a universidade tem muitos problemas. Imagina uma universidade com 7 hospitais, com vários outros museus, abrigando simplesmente o prédio mais importante do Brasil, onde a primeira Constituinte foi assinada, onde a Princesa Isabel brincava ali no Jardim das Princesas. E a gente, nesse momento... Tem a Associação Amigos do Museu Nacional, que fez 80 anos em 2017, eu fui presidente por 6 anos, que é uma associação de apoio ao museu. Então, a gente vem batalhando vários recursos para a recuperação do museu, um deles, inclusive, até o BNDES, acabamos de assinar 22 milhões de reais, que ainda não foram liberados por conta do período eleitoral, onde estava previsto toda a questão de incêndio e pânico. O importante é ter otimismo, né, Débora? Com certeza. Que você quer destacar Eu acho que aquele museu que a gente viu, ele vai
ser diferente. Ele não vai ter mais aquilo. Sabe- Mas vai ser Se diferente. dá para tirar entre aspas, uma coisa Não, boa e outra dessa coisa, lição, eu vou te dizer. é tentar não deixar realmente as Repetir os pessoas mesmos erros. se tocarem da importância que isso Não, tem mas pra gente. só assim, é claro que a gente perdeu demais, mas só o que sobrou já seria um museu grande espetacular. museu. Por exemplo, nós temos um herbário gigante, riquíssimo, que está todo preservado. São mais de 550 mil essicatas. Imagina, foram várias pessoas ajudando. Tivemos emenda parlamentar, por exemplo, do Gabeira, que sempre foi um entusiasta do museu, nos ajudou demais. Então, assim, o que sobrou, a biblioteca, é um espetáculo, entendeu? São coisas raríssimas que não existem no mundo, Como está no diz- Museu Nacional. Então, só isso. Qual é o museu que ainda tem isso, mesmo tendo perdido? A gente já viu tantos museus aí pelo mundo. O ano passado eu visitei o Museu de Berlim. Ele foi mais ou menos da mesma idade do Museu Nacional. Ele foi bombardeado. Quantos museus europeus foram bombardeados e recuperados? Como disse o Rafael, vamos, quem sabe, promover o engajamento para tornar isso tudo Isso. interessante, atrativo eu e acho- ainda eu acho que- melhor eu e acho- ainda mais... E das imagens que a gente tem, que ficam um pouco. Não vai ter mais o dinossauro, não vai ter mais a, preguiça múmia. gigante. São as atrações do museu, a baleia. Né? Mas eu acho Mas que E não seja se criada faz de uma novo, nova porque coisa. hoje em dia você não compra a múmia como Dom Pedro comprava. Né? Mas a você múmia pode do Egito. reproduzir uma. Ô, Débora, eu acho que muita dessa discussão vai reconstruindo, vai reconstruir, que num primeiro momento as autoridades chegaram lá e minimizaram. O próprio prefeito falou, não, gente, a gente pega umas fotografias aí, a gente dá uma Exatamente, guaribada e disse volta que a o ser museu tudo vai ser como muito era. mais bonito do que era. Sem Vamos comentários. com certeza tentar fazer isso. Como disse o diretor do museu, vamos manter isso vivo. Eu agradeço demais a sua participação, Muito Débora. obrigado a Obrigada vocês. por trazer essa visão de esperança e de respiro para a gente, que ainda está meio atordoado com isso tudo. Imagino vocês sucesso Muito obrigado. nessa empreitada. Isso é muito importante, a imprensa está com a gente. Né? Sem dúvida nenhuma. Já muitas estava- pessoas oferecendo. Nós temos muitos intercâmbios internacionais, todo mundo já oferecendo acervo de Que fora, de bom. dentro. Então, assim, vai ser um outro museu. Talvez até de uma outra maneira, com a sociedade realmente olhando para o museu. Engajado, olhando. Muito obrigada, viu, Débora? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Caso alguma novidade, a gente volta com um novo vídeo. Acompanhe a gente na nossa página também. E lá a gente está sempre postando as notícias que estão saindo sobre o incêndio do museu. Ainda estamos esperando eles cobrirem o museu para poder de fato começar a tentar recuperar alguma coisa que tenha lá dentro. Quando a gente tiver mais informação, a gente vem aqui para poder trazer para vocês.